Muito bem, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. Você que é nosso companheiro, tem nos acompanhado aí já, né? E você que está visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo também. Antes de iniciar nossa mensagem desse momento, eu quero convidar você a se inscrever ali no nosso canal, tá certo? Puxe uma das mensagens aí que nós temos, ou entre ali Marcelo de Borba Vieira, inscreva-se no canal, logo abaixo do vídeo aparece a palavra inscreva-se. Dê o like, né, nesse vídeo que você está assistindo, se a mensagem te agradar. E também clique no sininho para que toda vez que nós tivermos algum vídeo novo, você possa receber e com exclusividade poder ver esse vídeo aí e curtir, tá certo? Também eu peço que você compartilhe essa mensagem com pessoas pelo Facebook, pelas redes sociais. Compartilhe, quanto mais likes, mais compartilhamentos, para nós é muito bom, porque nós vamos melhorando a qualidade dos vídeos, a qualidade da imagem, tá certo? E mais pessoas podem ser alcançadas com as mensagens que nós temos postado aí no YouTube. Muito bem, feita essa introdução, então eu quero convidar você a refletir nesse momento sobre os falsos profetas, o alerta geral. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né? Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então nós temos aqui o apóstolo Pedro, que quando escreveu a sua carta, né, sua segunda carta, no capítulo 2 ele trata sobre essa questão que na verdade não é uma novidade. Essa questão dos falsos profetas, biblicamente, não é uma novidade. Ela é tratada desde o Velho Testamento. Então nós temos vários textos do Velho Testamento se referindo sobre os falsos profetas, no tempo de Jesus, nos evangelhos. Mateus capítulo 7, Jesus trata sobre isso. O apóstolo Paulo, em suas cartas, trata sobre isso também, especialmente em Timóteo, né? Nas cartas a Timóteo. E nós temos também aqui Pedro falando também que não é novidade. Então os próprios versículos aqui que nós lemos, eles mostram o seguinte, ó, que os falsos profetas sempre existiram e sempre vão existir. Tá? Uma outra coisa que o texto implicitamente nos ensina aqui, quando fala sobre introduzirão heresias destruidoras, está se referindo que esses falsos profetas falam aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que o povo precisa ouvir. E outra coisa também que o texto implicitamente nos ensina, que eu vou mostrar para você em outros textos bíblicos, é que os falsos profetas, uma das características deles é que eles costumam discordar ou distorcer a verdade da palavra de Deus, ou seja, retirar ou acrescentar algo que a palavra de Deus na verdade não diz, por erro de interpretação ou por justamente não concordar com aquela verdade bíblica. Tá? Então, qual é a atenção que nós devemos ter aqui? Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, o que a palavra de Deus realmente nos diz. Apocalipse 22, versículo 18 e 19, nos ensina que aquele que acrescentar ou tirar algo da palavra, os flagelos que estão registrados naquele livro, né, no caso, no livro do Apocalipse, se abaterão sobre aquela vida que fizer isso. Então o cuidado deve ser com a fidelidade bíblica. Nós temos que olhar para o texto, interpretar o texto corretamente e ver se aquele assunto daquele texto ele está de acordo com tudo que a Bíblia trata sobre aquele assunto ali. Esse é o cuidado que a Bíblia nos orienta a ter. Isso também está em Mateus 5,19, tá certo? 1 Timóteo 1,7, 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17, também nos ensina sobre a importância da palavra de Deus. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é que nós devemos combater as heresias. Então nós não podemos aceitar qualquer ensinamento como se fosse um ensinamento verdadeiro. Nós temos que questionar, nós temos que avaliar à luz da palavra de Deus. Então ali Mateus 5,19, 1 Timóteo 1, do 3 ao 5, nos ensina que nós devemos buscar o ensinamento correto da palavra de Deus. 2 Timóteo 2,2 nos ensina que nós devemos escolher pessoas fiéis para serem pregadores, mestres, né, líderes
pessoas capacitadas, pessoas preparadas para aquele ensino, para o ensinamento correto, e pessoas fiéis à vontade de Deus, à palavra de Deus, tá certo? Para poder ensinar da maneira correta e edificar verdadeiramente o povo. 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5, Paulo orientando a Timóteo, ele diz: Timóteo, você deve repreender, corrigir e ensinar em todo o tempo, seja no tempo certo, fora do tempo. Você tem essa responsabilidade como pastor. E também lá em Tito, capítulo 1, versículo 11, ensina que nós devemos falar diretamente contra essas heresias. Todo ensinamento errado ele deve atacar diretamente ele, falando, mostrando na palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, não deixando esse falso ensinamento criar raízes. E finalmente, como combater então os falsos profetas, como combater as heresias, os falsos ensinos? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5, ele nos mostra ali, que nós devemos pregar e ensinar a palavra pura, a palavra correta, né, a sã doutrina. Nós devemos perseverar em todo momento, não desanimar, não abandonar, né, não desistir, continuar insistindo em pregar a palavra correta, ensinar o correto. Aconselhar e repreender com toda a paciência, né, não devemos nos calar, mas falar a verdade em todo momento, e com paciência. Não dar oportunidade às heresias, segundo os Coríntios 11, do versículo 10 ao 13. E o Judas, versículos 13 e 4, nos ensina que nós devemos lutar pela fé. Nós devemos defender o correto, defender aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente a palavra de Deus ensina, e não aceitar, não deixar com que os falsos ensinos criem raiz em nosso coração, raiz em nossos pensamentos, raiz em nossas atitudes. Tá certo? Então essa é a primeira parte uma segunda mensagem que eu tenho também sobre os falsos profetas. Essa primeira aqui então foi uma pincelada para você captar aí. Em seguida estaremos fazendo um segundo vídeo, que estará sendo postado também aqui, sobre como reconhecer os falsos profetas e qual é o destino final deles, o que vai acontecer realmente com eles. Tá certo? Então que Deus abençoe, obrigado por ter nos assistido. Volte sempre, em nome de Jesus. Amém.